O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, atualizando para a gente, Favalli, aquele mapa. Diariamente você traz para a gente a contextualização desse avanço das tropas russas. Qual que é a situação de momento na Ucrânia? Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite ao professor Loureiro. Boa noite ao Kenzo Machida lá em Brasília, todo mundo que nos acompanha. Temos dados novos aqui e eu queria reforçar uma informação que eu acho que é muito importante. Esse dado ele tem sido desenhado por nós todos os dias com base em informações de um think tank nos Estados Unidos. Eu reforço essa informação para deixar muito claro que não é um discurso alinhado com os russos, nem com os ucranianos. São informações apartadas aí diretamente do conflito de uma organização não governamental que fica nos Estados Unidos e que, por meio de imagens de satélite e manchas de calor que são captadas por câmeras termossensíveis, eles conseguem desenhar esses avanços ou, no caso de hoje, o recuo de tropas. Eu queria começar por esse detalhe que, pela primeira vez, aparece no nosso detalhe nesses mapas aqui. Nessa mancha azul, nos arredores de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, a gente tem aqui uma sinalização de que houve uma retomada, um contra-ataque dos ucranianos e, de acordo com os dados coletados por essa organização, houve aqui um pequeno estreito, uma faixa de território que foi retomada pelos ucranianos. Mas não dá para dizer que eles têm avançado contra essas tropas russas, que pelo desenho continuam aumentando de tamanho desde 1º de março. Vamos lá, então a gente tem uma forte presença no norte, com essa mancha alaranjada, e os triângulos em vermelho são as bases russas montadas, ou que já estavam aí na época da União Soviética, ou que foram agora aumentadas de tamanho para fornecer tropas para essa invasão. Principalmente essas duas em Belarus, que é um país alinhado ao projeto do presidente russo Vladimir Putin de entrar na Ucrânia. Chama atenção aqui para Chernobyl, que desde a semana passada, 10 dias, a gente já observava uma presença forte de tropas. Não tem nada a ver com a usina que sofreu o acidente nuclear de 1986. A tomada da região de Chernobyl era justamente para abrir um caminho que vai para a capital Kiev, um corredor, um pelotão que tivesse um caminho livre para chegar na capital Kiev. Já que eu estou falando de Kiev, o detalhe aqui em 2 tempos no mapa. Nesse círculo menor, eu coloquei como é que estava a situação nos dias anteriores. Talvez no dia aqui, eu estou vendo nos dias 5 de março. Então a gente já percebe que havia uma presença de tropas bastante efetiva no lado oeste e ela veio crescendo cada vez mais no lado leste. Aqui o tracejado mostrava a situação no dia 5. No dia 6, a gente percebe que essa área tracejada ela foi tomada e um braço chegou à capital Kiev. O Palácio Presidencial está mais ou menos aqui nessa mancha branca, que é a região metropolitana. Então, pelos dados colhidos por essa organização americana, eles já têm uma forte presença aqui, pelo menos na região metropolitana, pelo lado leste da capital. No oeste, a gente já vê faz tempo uma presença forte dessas tropas. Eu estou fazendo uma divisão bem clara entre leste e oeste para lembrar para todo mundo que a Ucrânia é cortada ao meio pelo rio Dniepr. E ele também passa pela capital Kiev. Então, a capital ela tem o leito direito do rio e o leito esquerdo. E a gente entende a tática dos russos de chegarem pelos dois lados, num movimento de envelopamento da capital. E para terminar a leitura desse mapa, o sul e o leste. O leste bastante tomado. A gente sabia que no começo deste conflito havia então as repúblicas separatistas de Luhansk e Donetsk, autoproclamadas independentes, foi um dos pontos essenciais do começo desse conflito e foi seguindo a presença de tropas pelo sul e cada vez mais aqui a gente entende que frentes estão tentando tomar Odessa, que é uma cidade que está ali bem ao leste, quase na divisa com a Romênia, e se as tropas russas conseguirem fechar essa parte sul, vai ser um enforcamento, um trancamento da Ucrânia para dentro do continente, porque os ucranianos vão perder acesso ao Mar de Azov e o Mar Negro. Não preciso explicar para quem está nos ouvindo aí, nos vendo do outro lado da tela, que um país que tem acesso ao mar tem vantagens comerciais, de defesa, de posição geográfica. A gente entende aqui por essa mancha
que os russos têm uma das táticas, que é cortar esse acesso tanto ao Mar de Azov quanto ao Mar Negro. Carol, Kinzo. Obrigado, Favalli, pelas informações, pela explicação.